Irmãos amados, vamos abrir então o texto de hoje. Nós estamos estudando neste primeiro período da Escola Dominical de manhã, a primeira carta de Pedro. E à tarde estamos estudando Neemias. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, versos de 1 a 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Eu quero que você abra o texto e acompanhe comigo a leitura. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Eu vou ler, você acompanha a leitura e mantém a Bíblia aberta aí para estudarmos juntos. Está escrito assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Bom, esse texto está tratando do relacionamento saudável entre marido e mulher. Vocês bem sabem que o contexto da primeira carta de Pedro é de que a igreja, o povo de Deus, estava vivendo como forasteiro da dispersão. E essa perseguição aqui ainda não é a perseguição que atingiu a igreja depois do incêndio de Roma, no ano 64. Essa perseguição aqui é a perseguição dos pagãos, a igreja cristã. E os crentes estão sendo dispersos. Os crentes vivem como peregrinos, como estrangeiros. Eles haviam perdido, muitos deles, seus bens, suas propriedades, sendo perseguidos de cidade em cidade. Viviam peregrinando pelo mundo. E nesse contexto, certamente, a família era profundamente atingida. E o contexto aqui é que muitos casais pagãos tinham uma experiência de conversão da esposa. E o marido pagão, e às vezes pressionando essa mulher para abandonar a sua fé. Ou eles mesmos abandonariam a sua mulher. É nessa conjuntura é que Pedro vai trazer uma palavra para as mulheres e trazer uma palavra para os maridos. E o contexto, obviamente, do capítulo 2, Paulo já está inserindo o ponto central que quer trabalhar no texto, que é a questão da submissão. Se não, vejamos, olha comigo a submissão nas relações sociais e políticas, a partir do capítulo 2, versículo 13. Olha aí, versículo 13, 2:13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos.
Bom, tem duas coisas que eu destaco aqui. Primeiro, é que nós precisamos ser submissos às autoridades constituídas. Entendendo que as autoridades constituídas têm um ministério: a promoção do bem e a coibição do mal. Se, porém, a autoridade inverte esses valores e promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja alertar as autoridades constituídas. Nós não cremos que as autoridades constituídas são soberanas, que a autoridade delas é absoluta. Não, o que a Bíblia diz é que a autoridade constituída está debaixo da autoridade de Deus. Que a autoridade constituída é ministro, é diácono de Deus. E que ela tem um ministério: promover o bem e coibir o mal. Se a autoridade inverte isso, ela precisa ser confrontada. E a igreja precisa exercer voz profética. E é isso que você encontra em todas as Escrituras. Mas o nosso papel não é de rebelião. O nosso papel é de submissão. Quando a autoridade está cumprindo o seu papel para a qual Deus a designou. Mas, em segundo lugar, Pedro vai mostrar submissão no contexto do trabalho e das relações domésticas, a partir do versículo 18. 2,18. Ele diz: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também aos perversos, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É claro que Pedro está dentro de um contexto, irmãos, onde a escravatura era a cultura da época. Havia no Império Romano mais de 1 milhão de escravos. Então, a escravidão era uma coisa comum. E Pedro está dizendo que os crentes, escravos, servos, deveriam ser submissos ao seu Senhor, mesmo quando o seu Senhor fosse alguém cruel. Era melhor ele sofrer injustiça por causa da sua fé do que se rebelar. Então ele está tratando de submissão no nível do governo e no nível da funcionalidade do trabalho da época. E é nessa conjuntura que ele entra agora com o maior exemplo de todos. Veja você a partir do verso 21. Porque para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então ele está tratando de submissão no contexto do governo, está tratando de submissão no contexto do trabalho, e ele vai dar o máximo exemplo de submissão, que é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. E quando dá o exemplo de Cristo, ele entra agora no assunto de hoje. Preste atenção. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Igualmente a quem? Está tratando de submissão no governo, está tratando de submissão no trabalho, está tratando do exemplo máximo de submissão que é Cristo, e agora diz: mulheres, sede vós igualmente. Então, submissão não é uma questão específica de uma área, mas abrange todas as áreas da vida cristã, no governo, no trabalho e dentro do lar. Então, ele não está tratando de um assunto só para esse núcleo, para esse gênero. Não, de forma nenhuma. Você percebeu que ele deu mais atenção às mulheres do que aos maridos, né? Gastou 6 versículos para falar para as mulheres e gastou um versículo para falar para os homens. Nenhum preconceito aqui não, porque quando você vai ver Paulo, ele gasta mais tempo falando para os homens do que falando para as mulheres. Então, se você acha que as mulheres dão mais trabalho aqui, para Paulo os homens davam mais trabalho que as mulheres. Então fique tranquilo que está tudo equilibrado, né? Por que ele gasta mais tempo para trabalhar com as mulheres? Porque o contexto exigia isso. O contexto exigia isso. Então vamos agora entender qual é a primeira ordem, as atitudes da mulher cristã. Primeiro, a submissão da esposa ao marido é um mandamento. Olha comigo o verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas
a vosso próprio marido. Essa palavra hoje, irmãos, dá urticária em muita gente. Não é verdade? O mundo contemporâneo acha que esse versículo aqui tem cheiro de naftalina. E algumas pessoas não, mas esse texto foi escrito para aquela época, mas o mundo mudou. Hoje nós não estamos mais dentro dessa padronagem social, portanto isso aqui não vale mais. Bom, o grande aspecto é o seguinte: para nós cristãos, a Bíblia não foi a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A sociedade muda, os conceitos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, é muito importante você entender isso. Segunda coisa que é importante é entender o que não é submissão. Porque quando a pessoa escuta a palavra submissão, na mente de muita gente vem o quê? Ser submissa é ser inferior. Bom, não é isso que a Bíblia ensina. Submissão não é inferioridade. Por exemplo, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, você não precisa abrir, eu abro e leio e você depois confira em casa. Olha aí o que está escrito, 11:3 está escrito assim: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Bom, se você entender que ser cabeça é ser superior, você criaria um problema teológico muito grave, porque Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é inferior ao Deus Pai? Ele é uma divindade inferior? Não. Da mesma essência, da mesma substância, coigual, coeterno e consubstancial. Então a questão de ser submisso e a questão do homem ser o cabeça é uma questão de funcionalidade e não de superioridade. Então, se a pessoa entende que ser submisso é ser inferior, não é este o conceito da Bíblia. Não é isso que a Bíblia ensina. Segunda coisa importante é entender: submissão não é subserviência. Não é subserviência. Ou seja, não é submissão cega. Não é submissão absoluta. A mulher deve ser submissa a seu marido dentro daqueles valores que o próprio Deus estabeleceu. Algumas pessoas hoje, em nome desse texto, ensinam barbaridades. Por exemplo, alguém chega e diz que, bom, cabe à mulher obedecer e cabe ao homem arcar com as consequências. Não, a Bíblia não ensina isso. Imagine que o homem exija da mulher, o marido, que ela faça coisa que vá contra a sua consciência, contra os preceitos de Deus. Ela tem que obedecer? Não. Alguém ilustrou isso com a Sara. Que a Sara mandou Abraão coabitar com Agar, uma escrava. Coube Abraão, acolheu o convite dela, o pedido dela, mas Abraão estava errado a atender a vontade da Sara. Vamos pegar o outro lado. Abraão mandou Sara mentir, dizendo que ela era irmã dele. Para onde ela foi? Para o harém do faraó. A Sara estava certa em fazer isso? Mas ela tinha que ser submissa, é isso que é submissão? Não. Sara errou. Ela devia ter confrontado o marido dela. Ela foi subserviente ao marido dela. Isso não é submissão. Então, imagine um homem, e agora eu estou falando aqui para adultos, imagine um homem que exige da sua mulher que tenha com ele relação anal. Ela tem que obedecer isso? Não. Porque isso contraria os princípios da palavra de Deus, isso contraria a sua consciência, isso é uma agressão a essa mulher, isso é um aviltamento a essa mulher. Ela tem que, em nome de Deus, não, a submissão não passa por este aspecto da minha vida. Então não é subserviência, não é submissão cega, não é submissão absoluta, não é isso que a Bíblia ensina. Mas ainda, não é submissão de gênero. Não está escrito aqui que, olha o versículo primeiro,
mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Não é ao ser masculino, não é o homem. Nenhuma mulher tem que ser submissa a um homem que está na rua aí, não. Você tem que ser submissa à mulher. Igual escutei há poucos dias o seguinte: se duas crianças estão assistindo televisão, e tem lá um menino e a menina, e o menino quer assistir o programa A, a menina quer assistir o programa B, é o menino que tem que prevalecer porque ele é homem. Não, está errado, está todo furado isso. Furado. Não é submissão de gênero, não é submissão do feminino ao masculino. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que marido e mulher foram criados da mesma maneira, à imagem e à semelhança de Deus. O que a Bíblia ensina lá em Gálatas 3:28 é que para Deus, homem e mulher é a mesma coisa no que concerne a salvação. É o mesmo valor. O que a Bíblia ensina é que tanto o corpo do homem quanto o corpo da mulher são templos do Espírito Santo, do mesmo jeito. Então não tem esse negócio de homem ser melhor ou maior ou mais importante, e a mulher menos importante, inferior. A Bíblia não ensina isso. Submissão é funcionalidade e não superioridade ou inferioridade. Então essa é a primeira coisa que preciso corrigir nisso aí. É por isso, irmãos, que nós temos os desvios, chamado machismo, e tem o outro lado do desvio, é feminismo. A Bíblia não apoia nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Agora vamos entender outra coisa. A submissão da esposa ao marido não é apenas um mandamento. A submissão da esposa ao marido é exclusiva. Está escrito no verso 1: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Então não venha outro homem querer exigir isso dessa mulher, que ela não tem obrigação de ser submissa a outra pessoa que não o marido dela. Dentro da funcionalidade, porque Deus é um Deus de ordem. É por isso que na própria Trindade a Bíblia diz que o Pai é o cabeça de Cristo. Uma casa não pode ser bicéfala, nem acéfala. Então Deus, que é um Deus de ordem, estabelece que este homem precisa assumir o papel de liderança. E isso é muito mais responsabilidade do que privilégio, pode ter certeza disso. Segunda coisa, terceiro lugar, a submissão da esposa ao marido é exemplificada. Por isso está escrito: mulheres, sede vós o quê? Igualmente. Mas esse igualmente reporta a quê? Assim como tem submissão do cidadão, do governado ao governante, assim como tem submissão no contexto do trabalho, assim como Cristo se submeteu e deu o máximo exemplo de submissão, assim também a mulher se submete. E se você for olhar lá no versículo 7, quando vai falar do marido, o que está escrito lá no versículo 7? Dá uma olhadinha lá. 3:7, desculpa, que eu estava perdido aqui. Maridos, vós, igualmente. Tá? Não tem dois pesos e duas medidas, não. O padrão de Deus não tem peso 1 para a mulher e peso 2 para o homem. Não. Tem equanimidade. Está claro isso, irmãos? Mas ainda, quarto lugar, a submissão da esposa ao marido é uma oportunidade. Vai dar uma olhadinha comigo, versículo 1 e 2 agora. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Bom, o contexto aqui não é que Pedro está avalizando, aprovando casamento misto. É isso que ele está ensinando aqui. O que é casamento misto? Casamento misto é um rapaz crente casar com uma moça não cristã, ou uma moça cristã casar com um rapaz não cristão. Não é isso que Pedro está entendendo aqui. Qual o contexto aqui? O contexto aqui é de uma igreja nova,
está surgindo no meio do paganismo. E aí eu vou ilustrar. Vamos imaginar os nomes mais comuns no Brasil: José e Maria. José e Maria se casaram, ambos eram pagãos. Depois de casados, a Maria se converte ao Senhor Jesus Cristo, ou é convertida ao Senhor Jesus Cristo. O José permanece pagão. O que vai fazer? A Maria abandona o José porque ele é pagão? Não. A Maria prega para o José todo dia. Se você não se converter, você vai para o inferno. É assim que Maria comporta-se? Não. Aí Pedro está dizendo o seguinte: você, Maria, pode ganhar o seu marido, José. Não com palavras, não com discursos, mas com o seu exemplo, a sua postura de cristã. Mas é claro que quando Pedro está dizendo aqui sem palavra, o que está escrito aqui? Sem palavra alguma, não está dizendo que ela não deva pregar para ele, não. Vocês estão entendendo o que Pedro está dizendo, é claro. Você conhece aquela pessoa que fica no ouvido toda hora? Você se arrepende e vai para o inferno. E aí, de repente, esse tipo de pregação, pressão, em vez de ter um resultado positivo, tem uma resistência maior. Então, o que Pedro está dizendo é que se surgiu no casamento uma situação onde um se converte e o outro não, o ideal é sabedoria, é falar menos e viver mais, é deixar que o testemunho seja mais eloquente do que as palavras. Até porque nós observamos mais as pessoas do que escutamos as pessoas. Porque o que está escrito aí: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O grande problema que às vezes impede a conversão de pessoas na família, quando o casamento está nesse aspecto, um convertido e outro não, é que há um divórcio entre o que se fala e o que se vive. Às vezes se prega demais e se desprega mais ainda com a vida. E quando a pessoa que está observando percebe que não há coerência entre o que se fala e o que se vive, isso é o quê? Um fator negativo à evangelização eficaz. Mas você está falando de Jesus, você está pior do que eu. Olha como você está vivendo. Você briga mais do que eu brigo com você. Você é ranzinza demais. Olha como eu nem brigo. Uma vida tranquila e você está estressada desse jeito. Então preste atenção que o que Pedro está dizendo é que a submissão é uma oportunidade para essa mulher ganhar o seu marido. Eu vou ilustrar isso de uma maneira muito radical. Eu confesso que eu não sei se eu fosse o pastor eu daria esse conselho, mas foi o que eu ouvi, e eu ouvi pessoalmente na África do Sul. Vocês sabem que houve um avivamento na África do Sul, em Quacisabanto, em 1966. Eu tive a bênção e o privilégio de visitar essa missão e ver o que Deus fez lá. Coisa magnífica, maravilhosa. Mas o testemunho que eu vou lhes dar é de uma mulher que foi na tenda onde o missionário armava a tenda para pregar. E essa mulher sentou-se no último banco, chorando muito. Aí o pastor chega para ela depois do sermão, depois do culto, e falou: o que está acontecendo? Eu falei: o que está acontecendo é que eu sou casada com um demônio. Aquele homem chega em casa, bêbado, me bate, me espanca, espanca os filhos, enxota os filhos para o mato. E ele é um transtorno. O pastor orou com a mulher, ela foi para casa. No dia seguinte ela voltou, chorando de novo. E o pastor foi conversar com ela outra vez. Qual o seu problema? Eu não tenho problema, é que demônio daquele homem bateu em mim de novo e jogou os filhos para fora de casa de novo. Orou com ela, ela foi para casa. No terceiro dia a mulher volta, chorando outra vez. O pastor conversa com ela de novo. Qual o problema? Eu não tenho problema, aquele demônio daquele homem me bateu outra vez. Ele disse: a senhora quer resolver o problema? Eu falei: não tem jeito não, aqui não tem conserto não. Eu falei: a senhora quer resolver o problema? Aí o pastor disse assim: só faz o seguinte,
Ao ir para casa agora, passa numa lojinha, compra uma bacia nova. A mulher regalou os 2 olhos. Para que bacia nova? Quando esse homem chegar igual um demônio, a senhora disse assim: querido, vem cá, eu vou lavar seus pés. Falei: mas o senhor está doido? Eu não faço isso nunca. Joga água quente na cabeça dele até que eu tenha disposição, mas lavar os pés dele eu nunca vou lavar. A senhora quer resolver o problema ou não quer? Com muito custo a mulher topou a parada. Passou numa loja, comprou uma bacia. O cara chegou bêbado igual um gambá, falando impropérios. Ele disse: querido, vem cá, senta aqui, eu vou lavar seus pés. Ele nem entendeu nada, está muito bêbado. Já dali dormiu. No dia seguinte, o cara chega bêbado de novo, fala: querido, vem cá, senta aqui, eu vou lavar os seus pés. O cara está um pouquinho melhor. Ele olhou para ela assim: mulher, você ficou doida? Você endoidou? O que está acontecendo com você? Ela disse: eu fui na igreja, o pastor me orientou a fazer isso. Eu quero conhecer esse pastor então. E foi. E o primeiro dia que foi, Jesus mudou a vida dele. Essa família foi a família base do avivamento. Os filhos desse casal foram os filhos que foram as colunas do avivamento. A filha deste casal era a regente do coral da missão. Com um detalhe: essa moça, nós ouvimos o testemunho dela, ela ficou 17 horas no caixão. E Jesus a ressuscitou quando estava indo para o cemitério. Essa história está detalhadamente registrada no livro God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. Eu não sei, se eu fosse o conselheiro, se eu daria esse conselho. Confesso a vocês. Mas o que essa mulher me ensina é que nas coisas mais improváveis, se seguir essa orientação, é possível ver milagres. Ver milagres. Foi a mesma coisa que Paulo orientou lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Quem sabe, ó mulher, não salvarás o teu marido? Quem sabe, ó marido, não salvarás a tua mulher? Está dizendo o seguinte: se um marido incrédulo aceita morar com a mulher crente, ou vice-versa, conviva com ele. Continua o casamento com ele. Dê exemplo para ele. Quem sabe Deus não vai usar esse seu testemunho para a conversão desse cônjuge. É isso que Pedro está ensinando aqui. Bom, depois que Pedro então tratou da submissão, agora nos versículo 3, Paulo vai falar da beleza externa da mulher cristã, ou do vestuário, dos ornamentos, dos penteados, de como essa mulher se apresenta no espelho. Então vamos dar uma olhadinha no verso 3? Olha aí comigo. Vamos juntos? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, o frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. Bom, você notou aí 3 coisas, né? Quais são as 3 coisas que você viu aí? Frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Então tem uma coisa aí que é uma coisa que toda mulher gosta de cuidar, é do cabelo, né? Toda mulher gosta de cuidar do cabelo. E é tão bom quando cuida, né? Os homens agradecem. A outra coisa são os adereços. Aí é uma coisa totalmente fora da mulher. Você põe no seu vestuário. E ele está falando aí de algumas mulheres até de classe rica, que faziam penteados assim, muito elaborados, que às vezes infiltrava nessas tranças, nesses penteados bem elaborados, pedras preciosas. E às vezes fortes e bonitos adereços de ouro, colares, pulseiras, e vestidos caros. As mulheres da nobreza gostavam disso. Eram como elas se apresentavam. E aqui vamos pegar 2 aspectos. 2 aspectos. Primeiro, a mulher deve se vestir bem. Não é isso? Quando eu falo vestir bem, eu não estou falando de vestir caro. Porque é possível você ter bom gosto, você vestir bem, sem dispêndios maiores. É possível até vestir caro e vestir mal, porque nem todo rico tem bom gosto, não é verdade? Agora, nós estamos vivendo hoje
o outro lado da moeda, que é vestir pouco demais, né? Hoje encurtou o pano, encolheu demais o pano. E às vezes as mulheres hoje se vestem de maneira até provocativa. Por quê? Porque preste atenção nisso, o homem, o ser masculino, ele olha. Não é questão de ser espiritual ou não ser espiritual, todo homem olha, até os crentes, e até os piedosos, até os mais piedosos. Alguém já disse que Deus, quando criou o homem já vem com os dois faróis acesos, farol alto. Não tem como não olhar. Agora, se a mulher se veste para ser olhada, de repente ela está sendo um motivo de tropeço. Porque às vezes as pessoas se vestem de uma maneira tão justa e que a roupa encolhe. A pessoa começa a ficar puxando, esticando, mas não tem jeito de esticar mais, entendeu? Não dá. Então é necessário ter esse equilíbrio. Nem dispendioso demais para chamar a atenção pela pompa, pelos brilhos, pelas penas e paetês, e nem também se vestir de uma maneira em que desperta olhares que não vão ajudar o homem a manter-se puro e santo. Então cabe à mulher esse cuidado. Ela precisa ser bela, ela precisa ser atraente, ela precisa se cuidar do seu cabelo, dos seus adereços, do seu vestuário, mas uma beleza que traga glória para Deus, sem chamar atenção especificamente para o seu corpo, para atrair sedução. Então, essa é a orientação de Pedro, lá no primeiro século. Vocês acham que essa orientação de Pedro é necessária hoje? Ela é oportuna hoje? Então, eu acho que a mulher precisa entender isso. Deus deu à mulher a bênção de ter um corpo bonito. A gente olha, homem não é bonito, né? A gente tem que forçar um pouquinho para achar. Mas a mulher, Deus deu uma beleza a ela que não tem jeito. É bonita mesmo. Aliás, eu costumo brincar que Deus valorizou tanto a mulher que ele usou um produto melhorado, né? Porque quando Deus foi fazer o homem, ele pegou aonde? Pegou barro. Barro suja as mãos. Quando Deus foi fazer a mulher, ele fez do osso. É por isso que a mulher é mais firme. O produto, a matéria-prima é um pouquinho melhor. Deus deu à mulher essa beleza. E cabe à mulher, entendendo que o homem olha, perguntar o seguinte: o que eu quero atrair para mim? Que tipo de olhar eu quero despertar? A decisão é da mulher. Então, é bom olhar-se no espelho primeiro, para saber assim, o que eu vou provocar vestindo essa roupa? É a orientação de Pedro. A beleza exterior da mulher. Pois bem, depois que Pedro trata dessa beleza exterior da mulher, ele vai tratar da beleza interior da mulher cristã, nos versos 4 a 6. Vamos olhar aí, em primeiro lugar, o versículo 4. A mulher cristã deve cuidar mais do coração do que da aparência. Pode ler o 4 comigo? Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, em vez da mulher ficar apenas preocupada com um banho de loja, ficar apenas se produzindo diante do espelho, Pedro diz o seguinte: gaste mais tempo cuidando do seu coração. Gaste mais tempo diante do espelho da palavra. Gaste mais tempo valorizando a beleza do homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Ele está dizendo o seguinte: não tem roupa mais bonita para a mulher do que um espírito manso e tranquilo. Porque eu sei que os homens estressam, mas as mulheres quase não estressam, não é verdade? A mulher não sabe o que é esse negócio de estresse. É irritada. E Pedro diz o seguinte: olha, mulher, cuida da sua beleza externa,
Mas, por favor, não se esqueça de que o mais importante é esse trajo, que não é visto com os olhos, mas é percebido com a alma e com o coração. Você conhece gente que é bonita demais, você chega a tirar o fôlego, e quando a pessoa conversa com você meia hora, 2 minutos já fica chocado? Só tem casca, só tem verniz. Você já conversou com uma pessoa que talvez não seja tão bonita fisicamente, mas você quer conversar o dia inteiro, jorra uma fonte de sabedoria, você vê a riqueza da graça de Deus fluindo daquele coração, daquela vida, daquele testemunho. É isso que Pedro está dizendo aqui. Mas mais ainda, vamos ver agora um segundo aspecto da beleza interna da mulher cristã. A mulher cristã deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus do que daquilo que é valorizado pelos homens. Versículo 4b. Olha aí comigo. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é o quê? De grande valor diante de Deus. De grande valor diante de Deus. Se você parar para pensar num homem carnal, um homem que não é um cristão, ou é um homem que, mesmo, porque às vezes tem pessoas que não são cristãs e têm valores absolutos, concordam comigo? Tem homens dignos, não são cristãos, mas homens que têm uma moralidade boa, que constituem famílias boas, que são respeitados, que respeitam, que criam os seus filhos com dignidade. Mas há outras pessoas, outros homens que, por não terem esses princípios e valores, olham para a mulher e começam a radiografá-la dos pés à cabeça, a serem indecorosos, a serem lascivos no olhar, a usarem palavras de interpretação dúbia exatamente para tentar fisgar essa pessoa de uma forma inconveniente. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte para as mulheres: olha, mulheres, valorize aquilo que algumas pessoas podem até não valorizar, mas que tem grande valor diante de Deus. Muito mais importante que você atrair olhares que não são os bons olhares, é agradar a Deus com a sua postura, com o seu corpo, com o seu vestuário, com a sua apresentação. Mas vejamos agora, em terceiro lugar, a mulher cristã deve seguir mais o exemplo das santas mulheres do passado, do que copiar o modelo das mulheres contemporâneas, mas fúteis. Veja comigo os versos 5 e 6, vamos juntos? 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então vamos olhar 3 coisas aqui nessas mulheres. Primeiro, versículo 5 diz que essas mulheres esperavam em Deus. Aqui está um ponto importante para a mulher cristã: esperar em Deus. No contexto aqui, esperar até a conversão do marido. O contexto aqui que ele está tratando é de maridos não crentes que precisam ser ganhos para Cristo pelo exemplo. Ela não desistiu disso. E eu não sei que se nós temos no auditório mulheres, esposas, que oraram pelo seu marido anos para ver a conversão dele e viu a conversão dele. Tem alguma mulher assim aqui hoje? Que orou pela conversão do seu marido? Louvado seja Deus, temos várias aqui. Várias aqui. Que bênção. Está cumprindo aqui. Esperar em Deus. E Deus honrou essa confiança, essa oração, essa fé. Segunda coisa que essas mulheres tinham, elas eram submissas a seu marido. A cultura hoje, irmãos, é de que quando fala que uma mulher cristã é submissa ao seu marido, parece que essa mulher vive numa era jurássica. E nós vamos perceber que não é isso. É
possível uma mulher ser doutora? É possível uma mulher ter pós-doutorado? É possível uma mulher ocupar o cargo mais importante de uma empresa? É possível uma mulher estar no topo da pirâmide social e entender que dentro do seu lar ela exerce esse papel de submissão a seu marido? De saber e entender a funcionalidade dos papéis dentro do lar, para que esses filhos cresçam vendo esse exemplo de comando, de cabeça, de liderança, que nós vamos ver daqui a pouquinho quando Deus vai exigir do marido. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma mulher pode ser presidente de uma nação e dentro da funcionalidade do lar, ela entender o papel que Deus estabeleceu para ela. Terceiro, essas mulheres são exemplo, versículo 6, na prática do bem, praticando o bem. Então, Pedro está dizendo o seguinte: olha, mulheres, em vez de vocês olharem para os desvalores da agora, olhem para o exemplo e para o testemunho do passado e tragam esses bons exemplos para o presente para direcionar as gerações futuras. É isso que Pedro está orientando aqui. Mas agora vamos deixar um pouco a questão das mulheres e vamos pensar um pouco nos maridos. Agora vamos ler o versículo 7, vamos lá? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, preste atenção que não há aqui dois pesos e duas medidas. Assim como ele diz, mulheres, sede vós igualmente, ele diz, maridos, vós igualmente. E aqui Pedro está mostrando que, como Cristo foi o cabeça da igreja, ele serviu a igreja, ele deu a vida pela igreja, e que o marido, como cabeça da mulher, ele deve viver a vida comum do lar, viver com discernimento, tratá-la com dignidade, e porque ela é herdeira com ele da graça de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção para 4 cuidados que Pedro estabelece que o marido precisa ter com a sua mulher. Primeiro cuidado, o aspecto físico. Quando Pedro diz assim, vivei a vida comum do lar, essa palavra sinoikontes do grego significa viver junto na mesma casa, mas a ideia no grego é viver sexualmente juntos. A ideia aí é que esse marido, ele precisa atender às necessidades físicas da sua mulher. Ele precisa corresponder ao que a sua mulher tem direito. E biblicamente você vai notar que a Bíblia ensina isso. A mulher conceda ao marido, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, a esposa conceda semelhantemente ao seu marido o que é devido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e seu marido. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então o marido não pode sonegar à sua esposa, à sua mulher, o que ela tem direito, dado pelo próprio Deus. Os dois são uma só carne. É claro que vice-versa. Quando um marido sonega a relação sexual à sua esposa, ou quando a esposa sonega a relação sexual ao seu marido, estão em desobediência a Deus. E mais, estão expondo o seu cônjuge a um gravíssimo risco de Satanás entrar na jogada, colocar outra pessoa no caminho e destruir essa família. Então, essa é a primeira orientação de Pedro. Ele tem que viver a vida comum do lar. Ele não pode ser um homem alienado às necessidades da sua casa, nem muito menos às necessidades da sua esposa. Segundo aspecto que Pedro exige do marido, o aspecto intelectual. Olha o que ele diz. Maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar, com o quê? Discernimento. Por que Pedro trata disso, irmãos?
O que está por trás disso? O que é viver com discernimento? Eu acho que aqui tem coisas lindas para entender. Irmãos amados, embora homem e mulher sejam feitos à imagem e semelhança de Deus, e embora no casamento homem e mulher se tornam uma só carne, eles são absolutamente distintos, diferentes, dissemelhantes. Você não casa com outro igual, você se casa com outro diferente. Dr. John Gray, escrevendo sobre esse assunto, diz: o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Outro livro diz: por que os homens mentem e as mulheres choram? Outro livro diz: por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? São livros com títulos provocantes apenas para despertar um aspecto: homem é diferente de mulher. Tem que ter discernimento. Se o homem quiser tratar a sua mulher como estiver tratando outro homem, ele vai machucá-la. Vai machucá-la. Você tem discernimento das diferenças. Até no aspecto físico. Por exemplo, a sexualidade para o homem é o ato sexual. A sexualidade da mulher é afeto. É afeto. Há um livro de Marabel Morgan, A Mulher Total, onde ela diz assim: o sexo para a mulher começa no café da manhã. Em outras palavras, se o homem é rude com sua esposa no começo do dia, de noite vai ter pedra no colchão. Porque para ela a sexualidade não é o ato é consequência. A relação de amor, de respeito, de afeto, de carinho, é isso que pavimenta o caminho para ela. Um homem masculino pode acabar de brigar com a esposa e ter uma boa relação sexual. Para a mulher não. Para a mulher não. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, você precisa saber o que é o universo feminino. Você precisa conhecer um pouquinho o que é uma mulher, para você entendê-la. Senão você vai ser rude com ela. Senão você vai ser pesado demais no trato com ela. Então, tenha discernimento, entenda. Estude um pouco, leia um pouco, aprenda um pouco sobre o que é o elemento feminino. Você tem que ter discernimento. Terceiro aspecto que Pedro está mostrando nessa questão do compromisso do marido, o aspecto emocional. Olha aí o que está escrito no verso 7 ainda: com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Agora, pense comigo aqui, em que aspecto a mulher é vaso mais frágil? Vamos explicar isso melhor. Porque, primeiro, não é vaso mais frágil do ponto de vista sexual. Vocês bem sabem disso. Um homem chega ao ápice da relação e o coitado sofre um nocaute e desacorda. A mulher pode ter 1, 2, 3, 4, 5, o cara está pedindo água e ele não consegue. Então, sexualmente ele é mais forte que o homem. Mas vamos olhar outro aspecto. Capacidade de sofrer. Dor. Alguém já disse, e eu acho que eu concordo, que a dor está vindo lá na esquina, o homem já está gemendo. Eu tenho uma tese, claro. Eu acho que os homens são mais sensíveis. Tenho certeza disso. A gente sente mais dor que as mulheres. Ou admitir que nós somos mais covardes. Eu não sei qual das duas teses é a melhor, eu prefiro a outra. Mas dizem alguém que se o homem tiver que ter um parto, ele morreria no parto toda vez. Então a mulher não é vaso mais frágil no que tange a capacidade de sofrer. A mulher é muito mais resistente. É por isso que as mulheres são mais heroínas. É por isso que quando tem que pagar o pato na família, você percebe que as mulheres sacrificam mais que os homens. Agora, quando Pedro diz que o homem tem que ter consideração com a mulher como o vaso mais frágil, é claro que ele está tratando o aspecto emocional, de sensibilidade, de ser uma peça mais delicada.
E deixa eu dizer algo para você. Se o homem é atraído por aquilo que ele vê, a mulher é atraída por aquilo que ela escuta. Então não tem nada que agride mais uma mulher que um homem casca grossa. Rude no trato, duro nas palavras. É muito triste quando você vê relatos de homens que agridem a sua mulher verbalmente, humilham a mulher. Essa semana eu vi uma cena que me entristeceu muito. Eu não vou dizer aonde, mas nós estávamos tirando algumas fotografias com algumas pessoas e a mulher não estava conseguindo pegar o foco direito e o camarada foi rude com a esposa na minha frente. E eu fiquei com vergonha para ele. A minha vontade era de falar algumas coisas, mas eu estava dentro da igreja, achei melhor não falar. Mas você precisa medir suas palavras. É claro que nós não somos anjos na terra. Somos homens caídos, redimidos pela graça, mas ainda vivendo na luta contra o pecado. E às vezes você excede. Às vezes você fala o que você não gostaria de ter falado. Às vezes você levanta o tom de voz que não deveria ter usado. Às vezes você machuca a pessoa que você ama. Mas quando isso acontece, qual deve ser a postura? Desculpe, me perdoe. Muda a postura. Agora tem gente que é duro a vida toda, é igual o Nabal, duro no trato, ninguém pode falar com o cara. E uma mulher que é agredida verbalmente, moralmente, emocionalmente, até fisicamente, irmãos amados, vocês sabem disso, mais de 30% das mulheres que estão morrendo no Brasil são assassinadas pelo ex-namorado, ou pelo namorado, ex-namorado, pelo noivo, ex-noivo, pelo marido, ex-marido, pelo companheiro, ex-companheiro. É o chamado feminicídio. Precisamos escutar Pedro. Trate a sua mulher com doçura, como se estivesse lidando com uma porcelana. Não é que ela é frágil no sentido sexual, capacidade de sofrer, não. Mas Deus fez a mulher com essa característica de sensibilidade maior. Então, se a mulher precisa cuidar do seu vestuário, com a sua aparência, porque o homem olha mesmo, o homem tinha que ter mais cuidado com as suas palavras, porque a mulher, ela é muito mais atraída ou distraída pelo que escuta do que pelo que vê. Desculpe da brincadeira, é por isso que você vê algumas princesas lindíssimas casadas com um cara que é mais feio, que é bater em mãe dia de noite, dia de chuva. O cara tem uma boa lábia. Deixando a brincadeira de lado, é importantíssimo então observar esse princípio. Primeiro, o princípio físico. Segundo, o aspecto intelectual. Terceiro aspecto, emocional. A pergunta é como é que anda esse nível do emocional lá dentro da sua casa, no seu casamento. Finalmente, em último lugar, o aspecto espiritual. Termina a leitura comigo? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que Pedro está dizendo é que há uma conectividade entre a sua casa e o seu templo, entre a sua vida familiar e a sua vida na igreja, entre a sua vida conjugal e a sua vida de oração, a sua vida espiritual. Que a vida cristã não é departamentalizada, estanque. Bom, na igreja eu sou uma bênção, gente, eu oro, eu falo aleluia, levanto as mãos e adoro, eu me emociono e choro, mas em casa eu deito o rei na mulher. Não pode, não combina. O que Deus está dizendo é que uma mulher que é oprimida dentro do lar,
isso intercepta a oração desse marido. Se ele não trata a mulher com dignidade, as orações dele são interrompidas. Se ele não cuida do seu casamento, as suas orações são interrompidas. Se ele não é gentil com a sua mulher, suas orações são interrompidas. Porque Deus está olhando o macro, o todo, o conjunto da obra. Então, queridos, vamos parar por aqui e vamos rogar a Deus que Ele nos abençoe, né? Alguém já disse que não tem nenhum casamento tão ruim que não possa ser consertado. Alguém já disse que não há nenhum casamento tão bom que não possa ser melhorado. Como é que está o seu casamento? Quais são as áreas que precisam de reformas, de melhorias? Toque da graça de Deus. Eu já disse aqui e vou repetir, para concluir. Citando James Hilter, esse autor diz o seguinte: você não é o que você escuta, você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. É claro que nós não estudamos a Bíblia aqui, irmãos, apenas para aumentar o nosso cabedal intelectual. Se fosse apenas para isso, você precisava vir aqui, você fazia isso na sua casa, não é verdade? Não. Mas você vem para cá. Aqui nós somos uma família. Aqui nós somos um rebanho. Aqui nós exortamos uns aos outros, consolamos uns aos outros, apoiamos uns aos outros. A gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram. E aqui a gente estuda a Bíblia por um propósito: para obedecê-la. Meu Deus, estou diante do Espírito da Tua Palavra. Tua Palavra me mostrou que eu estou com algumas coisas aqui que não estão bem, tem algumas manchas aqui que precisam ser tiradas, tem algumas coisas aqui que precisam ser revistas, e eu preciso fazer o seguinte: Senhor, eu preciso mudar isso aqui. Tua Palavra está me mostrando, então eu quero fazer isso, a Tua graça. Vamos ficar em pé? Deus abençoa o Teu povo aqui reunido, para que, ao examinar a Tua Palavra, sejamos confrontados por ela, admoestados por ela, e que o nosso coração tenha disposição, Deus, de nos submetermos à autoridade da Tua Palavra. Que não apenas cresçamos no conhecimento, mas também cresçamos na graça. Que não apenas sejamos ouvintes, mas que também sejamos praticantes. E que saiamos daqui, Deus, com a decisão firme e resoluta de melhorar a nossa vida conjugal, de melhorar o nosso trato com o nosso cônjuge, e de termos uma vida mais vitoriosa de oração, por causa das mudanças que ocorrerão dentro da nossa casa. Assim oramos e assim desejamos, porque oramos neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, podem assentar. Daqui a pouco teremos o culto das 11h.